Bom, importante, né, retomar com vocês essa ideia de que não é legal, não é interessante assistir essa aula deitado ou em uma posição assim super confortável, porque esse não é um vídeo de entretenimento, tá bom? É um vídeo de aula, é uma aula que está rolando. Então é importante que você esteja aí atento, numa posição confortável para você estudar, tá certo? E não para ficar assistindo um vídeo assim de forma despreocupada, que não é esse o objetivo aqui desse nosso momento, certo? Então vamos embora. Bom, são 10 questões de matemática, né? Da questão 11 até a questão 20, certo? E a gente vai fazer elas aqui, ao passo que vamos fazendo alguns comentários aí sobre conteúdos anteriores. Então vamos nessa. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Deseja-se cobrir um quarto retangular de 3 metros de largura por 5 metros de comprimento com cerâmicas quadradas de 40 centímetros de lado, sem levar em conta a largura do rejunte, e comprando uma quantidade que forneça uma área pelo menos 10% maior, que é para quinas e possíveis quebras, quantas caixas dessa cerâmica teremos que comprar, sabendo que em cada caixa temos 8 cerâmicas. Então, qual é um caminho legal para você começar a interpretar esse problema? Marcar e destacar informações que possam ser importantes, né, a princípio, assim, na resolução do problema. Por exemplo, o piso, ele é retangular, de 3 metros por 5 metros, né? As cerâmicas são quadradas, de 40 centímetros. Então, já presta atenção, né? Que tem uma coisa aqui que está em centímetro e as outras medidas em metros. Então, bastante cuidado com esse tipo de informação. Aí que você pode pensar, 40 é maior do que 3. Só que não é 40 metros, 40 centímetros. Isso ajuda você a entender melhor o problema, naturalmente. Eu não vou comprar a quantidade certinha para colocar no piso, eu vou colocar algo que seja capaz de cobrir 10% a mais do que o tamanho normal. E a pergunta é, né, a pergunta também é algo importante, quantas caixas dessa cerâmica teremos que comprar, sabendo que em cada caixa tem 8 cerâmicas. Então, quando a questão é sobre medida, sobre geometria, é válido você desenhar o que você está analisando ali para te ajudar a resolver o problema. Então, por exemplo, aqui, ó, é um piso retangular, né? Deixa eu tentar fazer um retângulo melhorzinho aqui. É um piso retangular, né? E esse piso, ele tem 5 metros por 3 metros, outra informação. E além disso, eu vou colocar nesse piso aqui pecinhas cerâmicas quadradas, né? Eu vou botar um bocado até cobrir todo o piso. E essa pecinha cerâmica, ela é, ampliando ela aqui, né? Ela é uma pecinha de 40 centímetros por 40 centímetros, né? Porque ela é quadrada. Outra coisa importante aí para essa questão é, uma caixa tem 8 peças, né? Tem 8 dessas aqui, em uma caixa. Aí a pergunta é, quantas caixas para poder cobrir toda essa região aqui, né? Essa é a pergunta do problema. Então, bem tranquilo, ó, tem várias formas de fazer isso, tá? Qual é a forma que eu vou sugerir para vocês nesse momento? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quantos metros quadrados uma caixa é capaz de cobrir, tá? Essa vai ser a minha primeira preocupação. Então, ó, uma caixa, ela é composta por 8 peças. E 8 peças de quanto? 8 peças de 40 por 40. Só que aí tem um detalhe. Esse 40, ele está em centímetros. E o tamanho do piso que eu vou colocar as peças está em metro. Então, é interessante que logo de cara você já faça a transformação de unidade de medida, né? Para não ficar uma coisa em metro, outra centímetro, e depois você vai ter que converter centímetro quadrado para metro quadrado, que dá um pouco mais de trabalho do que fazer centímetro para metro apenas, né? É melhor você fazer dessa forma, tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai chegar aqui e pensar, é centímetro. Só que aí é importante você ter em mente essa relação daqui, ó, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Essa informação
ela é importante para começar. Porque se 1 metro é 100 centímetros, então 40 centímetros é igual a 0,40 metros. 0,40 metros, tá? Ou melhor, 0,4. Então, a área de uma caixa vai ser 8 vezes 0,4 vezes 0,4, né? 0,4 vezes 0,4, só lembrando, tá? É a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, né? Ou base vezes altura. Só que no caso do quadrado, a base é igual à altura, então fica o lado ao quadrado. Mas isso aqui é a área, como tem 8 dessas, então são 8 vezes a área de um quadrado. E aí, resolvendo essa multiplicação aí, vou fazer aqui, 8 vezes 0,4 vezes 0,4 dá 1,28. Então, quer dizer que uma caixa cobre 1,28 metros quadrados. Beleza, vou guardar essa informação. Agora vamos pensar quantos metros quadrados eu tenho para cobrir aqui, né? Nesse piso. Muito tranquilo, né? A área do retângulo, base vezes altura. Então, a área desse retângulo aqui é 5 vezes 3, ou seja, 15 metros quadrados. Então, vem aqui, ó. O piso que eu quero cobrir, a área do piso, que coincide, né, com a área do retângulo, é igual a 15 metros quadrados. Só que a questão me diz uma coisa, eu não quero comprar quantidade de peça para cobrir os 15 metros quadrados. Eu quero cobrir algo que seja 10% maior, né? Então, como é que você vai fazer para resolver isso daí? Regra de 3. A regra de 3 ela vai te acompanhar durante boa parte da prova. Você chega aqui e faz uma regra de 3 bem pequena aqui, ó, para calcular essa porcentagem. Tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer 15 é 100%. Então, 110% é X. Ou então, 15 é 100%. Então, 10% é quanto? Né? E aí, fazendo essa conta aí, eu vou ter que 100x é igual a 15 vezes 10, né? Eu multiplico cruzando aí, porque a regra de 3, ela é do tipo direta. Então, aí vai ficar que x é 150 dividido por 100, ou seja, x é igual a 1,5, só que é 10% maior, né? Então, é 15 mais 1,5, ou seja, lembrando que isso aqui, ó, eu tenho que fazer desse jeito, tá? É vírgula abaixo de vírgula. A vírgula do 15 é como se estivesse aqui depois dele. Então, isso aí fica 16,5 metros quadrados. Então, o que é que eu quero no final? Eu quero saber quantas vezes 1,28 eu preciso para chegar em 16,5. Ou seja, o meu termo desconhecido aí é 16,5 dividido por 1,28. Então, o termo que eu quero descobrir é igual a... Bom, para fazer essa divisão na mão, vou só indicar para vocês como é que a gente faz, mas vou fazer na calculadora só para a gente ganhar esse tempo. Mas você vai fazer assim, você arma a conta aqui, ó, normal, tá? Daí você vai igualar as casas decimais. Ó, aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho duas. Então, eu tenho que colocar mais uma aqui para ficar igual. Ficou igual, eu tiro a vírgula e divido como se a vírgula não existisse. 1.650 por 128, do jeito que vocês já estão acostumados a fazer. Tá bom? Mas isso aí dá aproximadamente 12,89, aproximadamente, tá? Porque isso dá um número uma dízima. Só que o número de caixas, eu não posso chegar no armazém de construção e dizer, moço, me dê 12,8 caixas de cerâmica. Não vai ser possível fazer isso, né? A loja não vai me vender. Ou ela vai me vender 12 ou ela vai me vender 13. Se ela me vender 12, eu vou ficar com menos caixa do que eu preciso, porque o número que eu quero é mais do que 12 e menos do que 13. Se ela me vender 13, aí beleza, vai sobrar um pouquinho, mas é só um pouquinho. É melhor sobrar do que faltar, senão eu não vou conseguir fazer o serviço. Então não vai adiantar, né?
Então, pela lógica aí, vão ser 13 caixas cerâmicas para eu poder concluir esse serviço, letra A. Beleza? Uma questão bem simples que eu, assim, acabei me apegando aos detalhes dela, porque como eu falei para vocês, meu objetivo aqui é fazer uma revisão, né, dos conteúdos que a gente já estudou. Então, querendo ou não, eu vou falar um pouco mais, detalhar um pouco mais, mas é óbvio que você pode estar pensando aí, eu faria muito mais rápido, sei lá, pensei em uma estratégia aqui que eu encontraria mais rápido. Não tem problema, tá bom? É que eu tô aqui meio preocupada com fazer a revisão, né? Mas aí, se você pensar em outra estratégia, se quiser falar pra gente aí a sua estratégia, pode falar também, tá bom? Se quiser compartilhar no sentido de, eita, será que a minha estratégia está correta? Pode botar aí que a gente verifica, tá bom? Então, vamos lá. Questão 12. Um terreno plano é cercado, utilizando-se uma cerca com arames farpados. Sabe-se que 3 trabalhadores conseguem fazer uma cerca de 100 metros de comprimento, contendo 5 fios de arames farpados em 4 dias, de modo a agilizar o trabalho e economizar. Decidiu-se que seriam utilizados apenas 4 fios de arame. Quantos dias serão necessários para que 6 trabalhadores fizessem uma cerca com 500 metros de comprimento, utilizando apenas 4 fios de arame esfarpados? É comum, né, quando você está estudando muito, assim, algo específico, e quando você vai lendo o problema, você já vai identificando qual é o conteúdo daquele problema, né? É diferente de, por exemplo, você tá no colégio. Porque no colégio, geralmente a gente estuda um conteúdo, aí exercita bastante em cima daquele conteúdo e vai fazer a prova daquele conteúdo. Então, frequentemente, você já sabe qual é o conteúdo que vai cair na prova. Então, o conteúdo ali daquela questão está implícito. Você não fica se refletindo muito, ah, isso aqui é sobre isso, sobre isso. Mas no caso da prova do IF, não vai ter lá. Essa questão é sobre regra 3. Essa questão, até porque tem uma questão que pode envolver vários conteúdos, como a questão anterior, né? Ela envolveu um pouco de equação, envolveu porcentagem e também medidas e grandezas no sentido da área, né? Então, é importante que quando você for lendo a questão, que você já vá tentando identificar qual é o conteúdo ou quais os conteúdos daquela questão. Nesse caso aí, tá bem na cara, né? Que é sobre regra de 3. E uma regra de 3 do tipo composta, onde a gente tem mais do que duas grandezas variando, tá? Então, a primeira coisa, quando você pega um problema de regra de 3, que você vai se preocupar é quais são as grandezas envolvidas. As grandezas envolvidas são trabalhadores, os metros de comprimento da cerca, os fios de arame farpado que vai ter a cerca e o número de dias. Então, você já vai chegar aqui, ó, no modelinho e fazer trabalhadores. Aí tem a cerca, né? O comprimento da cerca. Aí tem os fios de arame. E tem também os dias em que esse serviço será executado. Daí a gente tem agora o número, né? 3 trabalhadores conseguem fazer 100 metros, contendo 5 fios, em 4 dias. De modo a agilizar o trabalho, decidiu-se que, vai aqui, ó, 4 fios, aí quantos dias, 6 trabalhadores e 500 metros de comprimento. É isso que eu vou colocar aqui embaixo agora. No caso, são 4 fios. Quantos dias? Aqui vai ser o meu X. 6 trabalhadores, 500 metros. Você pensa assim, é mais gente fazendo, é um muro maior para ser feito, um muro não, uma cerca maior, porém com menos fios, né? Então, será que vai ser mais ou menos dias, né? Se a gente analisar apenas pelo número de trabalhadores, seria menos dias. Mas variou outras coisas, variou a quantidade de trabalho para fazer também. Então, você precisa analisar cada coisa separadamente aí, no caso da regra de 3 composta, certo? É importante que você separe aí direitinho as coisas que você está querendo fazer, certo?
salvar aqui um negócio. Vamos lá. Bom, como é que a gente vai fazer? Tem várias formas de resolver regra 3 composta, tá? É possível que vocês tenham aprendido outra no colégio. Eu vou passar uma aqui que eu acho a mais segura, que não precisa decorar muita coisa, tá bom? Então, mas é para vocês verem se faz sentido, se vocês querem apresentar um outro tipo de resolução, tá? Não existe só esse jeito correto para fazer. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou analisar cada coisa com o número de dias, que é a minha incógnita. Vou pensar assim. 3 pessoas trabalhando demoram em 4 dias. Se eu tiver mais gente trabalhando, então eu vou demorar menos dias, menos tempo, é natural. O trabalho vai ser feito mais rápido, né? Então a grandeza trabalhadores e dias, elas são inversamente proporcionais. Eu vou colocar um IP aqui embaixo. Inversamente proporcionais. Agora eu vou ver aqui o comprimento com o número de dias. Se eu tenho um muro de uma cerca de 100 metros para fazer em 4 dias, se eu tenho mais cerca para fazer, é óbvio que eu vou demorar mais tempo. Eu esqueço as outras grandezas, olho só para comprimento e dias. Então aqui no caso é diretamente proporcional. Por quê? Quando cresce o número de cercas, cresce o número de dias. É diferente dos trabalhadores. Quando cresce o número de trabalhadores, ali naquele caso, diminui o número de dias. Então, é inversamente proporcional. Nesse caso, é diretamente proporcional. A mesma coisa vai ocorrer aqui com os fios. Para fazer 5 fios, demora 4 dias. Para fazer menos fios, vai demorar menos dias. Então, também é diretamente proporcional. Agora, a gente vai armar essa proporção. Aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente escreve o que a gente está querendo descobrir sozinho de um lado. E do outro lado, a gente vai fazer o produto das razões. Tá? Aí aqui, ó, é inversamente. Como é inversamente, a gente vai inverter. Aqui é diretamente. Como é diretamente, a gente deixa do jeito que tá. Aqui é diretamente, então se é diretamente, deixa do jeito que tá. Agora tem uma coisa que é útil para vocês, que é fazer os cortes. Simplificar o máximo que der. Por exemplo, dá para cortar esse 0 com esse, e esse com esse, e esse 5 com esse. Logo de cara. Já facilita a tua vida. Entendeu? Cuidado para não cortar de um lado da igualdade com o outro, que o corte é diferente. Tem que cortar do mesmo lado, tá? Então aqui, ó, esse 6 com esse 3 dá para simplificar por 2, né? Aqui dá 6 dividido por 3, na verdade. 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1, né? Foi-se embora. E esse 2, se você quiser ainda, dá para simplificar com esse 4, ó, por 2, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Ficando, então, no final das contas, simplificando, né, a tua proporção assim, ó. 4 está para x, assim como 1 está para 2. Porque assim fica muito fácil de você visualizar quem é o teu x. É o dobro de 4, né? Mas se você ainda assim não conseguir visualizar, aplica o produto do meio pelos extremos, que x é igual a 4 vezes 2, portanto, x é igual a 8 dias. Quer dizer, vai demorar mais tempo, porque apesar de ter mais gente trabalhando, o muro é muito maior. Aí vai acabar demorando mais tempo. Beleza? O muro não, né? A cerca. Então, a resposta aí, letra E, 8 dias. Certo? Ah, professora, mas eu gosto de fazer 6 vezes 100 vezes 5, depois 3 vezes 500 vezes 4 aqui embaixo, para depois aplicar a proporção, né? A razão, a propriedade da proporção, que é o produto do meio, é igual ao produto dos extremos. Eu prefiro assim, que eu fico mais seguro. Pode fazer assim, não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito. Só que aí você vai facilitar a sua vida. E é muito interessante que você comece a ter esse hábito de simplificar. Porque aí realmente o próprio nome já sugere, você vai estar simplificando e a sua vida vai ficar mais simples. Porque lembrem que não só são essas 10 questões, tem outras 10 questões de conhecimentos gerais e outras 10 questões de português que tem texto, é cansativo. Então, o máximo de trabalho que você puder evitar, você ganha tempo. E no final das contas, a prova não está só ali para medir o seu conhecimento, ela também está ali para verificar como é que você organiza o seu tempo. Se você consegue fazer esse tipo de coisa, o seu tempo fica melhor organizado, né? Querendo ou não. Vamos para a próxima aí. Alguma dúvida até aí, pessoal, nessas duas questões? Algum passo que vocês não entenderam, querem que eu repita? Me digam aí, por favor. Beleza. Então, vamos embora.
Questão 13. Quando estudamos cinemática em física, aprendemos que podemos calcular a altura de uma bala atirada para cima pela fórmula H é igual a 200t menos 5t ao quadrado, onde H é a altura em metros atingida após t segundos do lançamento. Qual o menor intervalo de tempo para a bala atingir 1.875 metros de altura? Bom, essa questão, você pode fazer ela de uma forma mais rápida, mas eu vou aproveitar o momento para fazer uma pequena revisão aqui sobre um tipo de função que a gente estudou, que é a função do tipo quadrática, né? Que ela diz o seguinte, porque pensa assim, quando você lança uma coisa para cima, o que vai acontecer? Você lança uma coisa para cima e essa coisa ela sobe, 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 sobe. Aí tem o ponto que ela chega no máximo da altura dela, porque ela vai começar a descer, 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 né? Isso daqui configura uma parábola, né? E quem modela a parábola é justamente a função quadrática, que é a função de segundo grau, né? Então ele está dizendo o seguinte, ó, aqui embaixo você pode pensar nisso como um eixo de coordenadas, né? Você pensar aqui, deixa eu tentar ampliar isso aqui. Você pode pensar nisso aqui como sendo um eixo de coordenadas, onde o teu eixo horizontal é justamente o tempo e o vertical é exatamente a altura, né? Você pode pensar em termos disso. Então, vai ter um momento aqui, né? Onde ela vai subir, 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 subir. E aí, ele quer o menor intervalo, porque ela vai passar por aqui, por exemplo, vamos supor que aqui seja o 1.875 metros de altura. Vai ter um certo tempo aqui atrelado a esse valor de altura. Depois, repare que ela vai passar de novo por esse, quando estiver descendo. Só que esse não vai ser o menor intervalo, né? Vai passar um tempo maior. Como ele quer o menor, ele quer a primeira vez que isso acontece, tá? Que t é esse aqui em que isso acontece. Ou seja, eu quero saber quem é o valor de t que leva a minha função à resposta de 1.875, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Como a minha função é h é igual a 200t menos 5t ao quadrado, no lugar de h, eu vou colocar a altura que eu quero. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação, né? Resolvendo essa equação, eu descubro o valor de t e mato a questão. Só que essa equação é uma equação do tipo segundo grau, né? E a equação do segundo grau, ela tem um jeito bem específico de resolver, que é por onde? Através de uma fórmula que a gente denomina de fórmula de Bhaskara. A gente chama ela assim. E a gente vai resolver da seguinte forma, quando é do segundo grau. Primeira coisa que a gente vai fazer é passar todo mundo para o primeiro membro. Ou seja, eu vou passar esse 200t para lá e esse menos 5t ao quadrado também para lá. Ou então eu passaria só o 1875 para cá, enfim. No final, todo mundo tem que ficar do mesmo lado. Então, a gente teria aqui o seguinte, ó. 1.800, deixa eu ajeitar aqui. 5t ao quadrado menos 200t mais 1.875 igual a zero. Beleza? Essa é a equação do segundo grau que você vai resolver. Porém, como eu falei para vocês, simplificar é um hábito muito interessante de você ter na resolução dessa prova, porque vai facilitar a sua vida. Então, por exemplo, se você está vendo aí que todos os termos, né, o 5, o 200 e 1.875 são múltiplos de 5, é só você dividir todo mundo por 5, porque você pode fazer isso. Tá? Você pode, não é nenhum pecado pegar aqui, ó, dividir esse lá, todo mundo aqui por 5. Claro que se tudo que eu fizer de um lado, eu sou obrigada a fazer do outro lado, né? Então, isso aqui vai ficar t ao quadrado menos 200 dividido por 5 é igual a 40. Então, menos 40t mais
1875 dividido por 5 é igual a 375. E tudo isso é igual a 0 dividido por 5 é 0. Não vai mudar nada. Aí você pode se perguntar, é a mesma coisa resolver essa equação que está com números menores do que a de cima que está com números maiores? Sim, é a mesma coisa. Elas são equações que a gente chama de equações equivalentes. Elas dizem a mesma coisa para a gente. Só que é óbvio que para fazer na mão fica muito mais prático fazer com esses coeficientes aqui. Fica muito mais prático, né? E aí, ó, vamos embora. A fórmula de Bhaskara, que a gente chama de fórmula de Bhaskara, ela diz assim. Fórmula de Bhaskara. Ela diz o seguinte, que dada uma equação nesse modelo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, o teu x, ele é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. Só que nesse caso eu não tenho x para calcular, eu tenho t, mas aí a letra é indiferente, tá? Dentro da fórmula de Bhaskara, o meu a aqui, ele vai ser 1, que é o termo que está acompanhando o t ao quadrado. O b é o termo que está acompanhando o t sozinho, é menos 40. E o c é o termo independente aqui, ó, que está sem nenhuma letra, que é o 375. Então, aplicando a fórmula, a gente vai ter aqui delta é igual a menos 40 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Repare, se você fosse fazer com essa equação de cima, você ia ter que fazer 200 ao quadrado e depois 4 vezes 5 vezes 1875. Ia dar muito mais trabalho. Não que aqui não vai dar, mas vai dar um trabalho menor, né? Bom, 40 ao quadrado é 1600, 1.600, menos 4 vezes 375 é o dobro do dobro, 1.500. Delta é igual a 1.600 menos 1.500 é 100. Quando você encontra um delta, que é um quadrado perfeito, ou seja, um número que tem raiz quadrada exata, é uma notícia muito feliz para você, né? Porque significa que você pode estar no caminho certo. E quer dizer, você vai ter que tirar a raiz de delta. Se delta desse um número que não é quadrado perfeito, então significaria que o número seria irracional. E aí você vê que as respostas estão todas bonitinhas lá em números inteiros. Aí você fica, eita caramba, eu fiz alguma coisa errada. E aí você volta para conferir o que é que você pode ter feito errado, tá? Isso aí é um exercício bacana de você ficar fazendo, certo? Então, agora vamos calcular o nosso t. Que t vai ser menos b, ou seja, menos 40, mais ou menos a raiz de 100, que é o nosso delta, dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, aqui a gente vai tirar um certo t', que vai ser 40 mais a raiz de 100 é 10, dividido por 2, que vai dar 50 dividido por 2, que é igual a 25. Como é tempo? 25 segundos. E o t duas linhas é o 40 menos 10 dividido por 2. 40 menos 10, 30, que dividido por 2 é 15 segundos. É natural, tá? E quando você resolve uma equação de segundo grau, que você tenha duas respostas. Isso só não vai ser assim se o teu delta for zero. Que aí vocês podem entender como sendo duas respostas iguais, tá? Mas geralmente a gente encontra duas respostas, porque a equação é do segundo grau. Quando é do primeiro grau, uma resposta só. O grau, ele também nos informa sobre o número de raízes, o número de respostas que eu vou ter quando igualo para zero ali aquela equação, né? Quando eu resolvo aquela equação, né? Se ela for do primeiro grau, eu tenho uma resposta, se for do segundo, duas respostas, se for do terceiro, três respostas e por aí vai. Geralmente a gente se atém do primeiro e do segundo grau, por enquanto. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê que tem dois momentos, né, em que ela chega. O primeiro é justamente o 15 segundos
e o segundo vai ser aqui o 25 segundos. Só que eu quero o primeiro. Então, letra B de bola. Então, em 15 segundos, a bala chega naquela altura ali. E depois, quando ela está caindo, que vai demorar mais 10 segundos, né? No caso, quando tiver 25 segundos, ela vai passar de novo por aquela altura. Mas como eu quero um menor intervalo, aí é esse daí. Tanto que nem tem, né, o 25 segundos nas alternativas. Confirmando pra gente que a resposta é essa mesmo. Tranquilo? Vamos para a próxima. Um famoso rei, de um reino bem distante, decide colocar um tampo circular para servir de mesa num salão de reunião. A porta de entrada do salão tem 1 metro de largura por 2,40 metros de altura. Qual o maior diâmetro que pode ter o tampo circular da mesa para passar pela porta do salão? E aí, uma dica: o círculo pode passar inclinado. Então, a gente pensa aqui, né? Quais são as informações que podem ser úteis para mim na resolução desse problema? Primeiro, o tampo tem um formato circular. Já a porta, ele não diz, mas a gente sabe que a porta ela tem um formato retangular. E esse formato, ele tem essas medidas aqui, ó. 1 metro de largura e 2,40 de altura. Qual é o maior diâmetro que pode ter o tampo circular da mesa para passar pela porta, né? Então, vamos pensar aqui uma porta, né, com essas medidas aí dadas pela questão. As medidas são 2,40 por 1 metro, né? Daí a gente tem várias maneiras para esse tampo passar, né? O tampo, ele pode passar assim, todo vertical. Só que se ele for todo vertical, você não aproveita bem o espaço, né? Você tem todo esse espaço aqui para o lado, ó, para o tampo reclinar um pouquinho, e ele reclinando um pouquinho, ó, ele fica meio mais baixinho. Então dá para passar, então não precisa passar ele todo vertical. De modo que você também poderia passar ele todo horizontal. Só que não é a forma mais inteligente, né, de passar o tampo pela porta. Então a melhor maneira da gente passar o tampo por essa porta é o tampo ficar assim, ó. Eita, peraí. Eu tô tentando. É porque o tampo vai ser uma linha olhando de lado, né? Mas eu tô querendo deixar ele com a espessurazinha aqui, só pra gente enxergar. Vai ser o tampo passar, sabe por onde? Pela diagonal, né? O tampo passará inclinado, passará na diagonal da porta. Essa é a melhor situação, o tampo passar inclinado, porque a gente aproveita o máximo de largura que eu posso ter e o máximo de altura que eu posso ter naquela porta ali. E aí vem um outro detalhe, né? Como a tampa ela tem um formato circular, ela tem um formato dito circular, né? O diâmetro, cuidado para não confundir, tá? O diâmetro é justamente a reta, né? A reta não, a corda, né? Que vai passar pelo centro e vai atravessar lá para o outro lado. Aqui é o raio e aqui é o raio, e os dois raios juntos formam o diâmetro. Então, o diâmetro é exatamente o valor da diagonal aí desse retângulo, tá? Então, o valor da diagonal é o tamanho do diâmetro da porta. Ponto final. Agora vamos descobrir o valor dessa diagonal. E aí tem uma coisa super interessante aqui que vai nos ajudar de cara a resolver, que é... Bom, a questão não disse, mas a gente sabe que uma porta ela tem formato retangular. E o retângulo, ele tem uma característica que é ter um ângulo reto aqui em todos os seus vértices, né? De modo que essa estruturazinha daqui, ó, que eu estou destacando em preto, ela é uma coisa muito útil para a gente, que é o quê? O triângulo retângulo.
né? Porque quando o triângulo é retângulo, possibilita para a gente um monte de coisa, dentre elas, utilizar o teorema dito Teorema de Pitágoras, né? Que ele diz o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui o triângulo preto, deixa eu separar isso aqui, porque essa aqui é da questão anterior. Bom, a gente tem aqui ó, o D, o 2,40 e 1 metro. Aqui é 1, aqui é o 2,40 e aqui é o D que a gente quer descobrir, né? Pelo teorema dito de Pitágoras, a gente tem o seguinte, ó, que D ao quadrado é igual a 2,40 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vamos embora resolver isso daí. D ao quadrado é igual a 2,40 ao quadrado dá 5,76. Mais 1 ao quadrado, 1. Então, D ao quadrado vai ser igual a 6,76, tá? Lembra que é vírgula abaixo de vírgula. O 1 eu posso ler ele como sendo isso aqui, ó. É vírgula abaixo de vírgula vai dar 6,76. E agora a hora de resolver o valor de D, fazendo o quê? Tirando a raiz quadrada desse número aí, né? E aí é o momento em que algumas pessoas se atrapalham, porque, não sei tirar a raiz quadrada de número decimal, mas na verdade você sabe sim, ó. Pega o número decimal e transforma ele em uma fração, que se você fizer isso, fica muito simples. Ó, D vai ser a raiz de quem? É só você escrever o número todo e colocar ele sobre. Não tem duas casas decimais? Então vai ser 2 zeros. Quer dizer, 6,76 é a mesma coisa que 676 sobre 100. É a mesma coisa. Tá? A raiz de 100, tranquilo. A gente sabe que vale 10. O problema é a raiz de 676. Se você não sabe de cor, daí você chega aqui, ó, e faz uma fatoraçãozinha. Pega um cantinho assim, um cantinho da vergonha, e faz. Aqui dá por 2. Aí fica 3, 8, né? Aí aqui vai dar por 2 de novo. Aí vai ficar 1, 6, 9. Aí agora só vai dar por 13. Que aí vai dar 13, que aí vai dar 13 e aí vai dar 1. Então aqui 2 e aqui 13, de modo que a raiz de 676 é 2 vezes 13, que é igual a 26. Então aqui, ó, 26. E aí 26 décimos é só andar uma casa para a esquerda, 2,6. De modo que a raiz de 6,76 é 2,6. Né? Você pode fazer por aí, ou então você faz por tentativa, tentando números decimais, etc. Tá? Então, de modo que a tua diagonal, então, é 2,6, resposta, letra D de doido. Tá? Percebam que o começo dessa prova, né, ele está bem carregado de medidas e geometria. Né? A primeira questão, ó, até agora a gente fez 4 questões, e delas 2 falavam de geometria, 50%, né? Nas 4 primeiras questões. Então, é uma prova que gosta muito do conteúdo de geometria, misturado com medidas e grandezas, né? Contem com isso no dia da prova, que é bem comum mesmo de ser abordado, certo? Vamos lá. Questão 15. Chamamos uma fração de unitária se o numerador for igual a 1 e o denominador for um inteiro positivo. Por exemplo, 1/3, 1/7 e meio. Os antigos egípcios costumavam trabalhar com frações que poderiam ser obtidas como soma de frações unitárias diferentes. Por exemplo, 5/8 é igual a meio mais 1/8. Por esse motivo, esse tipo de fração, que pode ser obtido por soma de frações unitárias distintas, é conhecido por frações egípcias. O uso das frações egípcias facilitava as contas e também as comparações, especialmente no mundo onde não havia calculadoras. Encontre uma fração f equivalente à soma. Basicamente, essa história todinha
para pedir para você fazer a soma das frações com denominadores diferentes aí de baixo. Uma coisa que é inadmissível para um estudante do 9º ano é ele chegar aqui, ó, e fazer 3 mais 4 mais 6 mais 7, 20. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu fiz na calculadora, mas nem precisava. 4. E aí, 4 vinteavos, não vai achar a resposta aqui. Se quer iria achar. Isso aí é um jeito muito errado de fazer a adição de frações, tá? Adição de frações. A gente não faz assim. Isso aí, beleza, quando acontece com uma criancinha lá do 5º ano, do 4º ano, porque é uma coisa nova. O intuito ainda ali, né? Não está muito bem trabalhado, as frações, então tudo bem. Mas no 9º ano é bem preocupante, né? Quando o estudante tem essa percepção de fazer esse tipo de coisa aí na hora de fazer a adição, certo? Porque o que a gente tem que fazer aqui, ó? Tem várias maneiras de fazer adição de frações com denominadores diferentes. Mas qual é a mais comum? Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar um denominador comum aqui, né, entre todos esses. E, em geral, esse denominador comum, ele é obtido pelo mínimo múltiplo comum entre 3, 4, 6 e 7. Se você já tem de cabeça algum número que esteja na tabuada do 3, na do 4, na do 6, na do 7, ótimo. Se você não tiver, não tem problema, não é vergonha você chegar aqui, ó, e calcular o MMC. Né? Você chega aqui e faz, ó, dá por 2, que aí fica 3, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2, 3, e 7 dividido por 2 não divide, daí eu repito, aí dá por 2 de novo, aí 3, 1, 3, 7, aí agora por 3, 1, 7, e por fim por 7, 1, e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7 dá 84. 84 é um número que está na tabuada do 6, do 7, do 4 e do 3. Está na tabuada de todo mundo. Então, ele vai ser o nosso dito denominador comum aqui. Agora, a gente vai ajustar os numeradores, fazendo o quê? Dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, tá? 84 dividido por 3 dá 28. Aí 28 vezes 1, 28. Aí você chega aqui na outra fração, mesma coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 84 dividido por 4 dá 21, que vezes 1 dá o próprio 21. Mais. Aí agora, 84 dividido por 6, multiplicado por 1, e por fim, 84 dividido por 7, multiplicado por 1. 84 dividido por 6 dá 14, que vezes 1 dá o próprio 14, mais 84 dividido por 7 dá 12, que vezes 1 dá o próprio 12. E agora vamos fazer essa adição. 28 mais 21 mais 14 mais 12 dá 75 sobre 84. Você não encontra essa alternativa aqui, né? E aí pode ser um caminho natural você pensar, caramba, fiz errado. Vou voltar e vou tentar corrigir alguma coisa que eu devo ter feito errado. E aí provavelmente você vai refazer a questão e encontrar a mesma resposta e ficar encontrando a mesma resposta. Por quê? Porque você não fez errado, você só esqueceu de concluir a questão. Que é o quê? Ó? Essa fração ela não está irredutível, quer dizer, dá para simplificar ela ainda. Eu estou vendo aqui que ambas dividem por 3, tanto o 75 quanto o 84. E só recapitulando, né? Quando é que eu sei que um número ele é divisível por 3? Olha a dica. Ó. Quando você soma os algarismos e essa soma dá um número que está na tabuada do 3. Por exemplo, 7 mais 5 dá 12. 12 está na tabuada do 3. Então, 75 também. 8 mais 4, 12. Também está na tabuada do 3, né? Então, 84 também. Então, é só dividir aqui por 3 e aqui por 3.
de modo que a gente vai obter aí 25 e 84 dividido por 3, a gente já tinha até feito, né? Que dá 28. 25, 28 avos. Letra C. Isso aí estaria dentro acho que da nossa primeira aula, né? Onde eu falei para vocês assim, a depender do conjunto numérico que a gente está trabalhando, mudam também as regras na hora de fazer as contas daquele conjunto numérico. Tipo, quando eu estou nos números naturais, é bem simples fazer adição, multiplicação, divisão, potência, raiz, é tranquilo. Aí quando eu estou nos inteiros, entra mais uma série de regras, que é o negócio do jogo de sinal. Aí tem a adição algébrica, né? Que dois sinais negativos a gente soma e repete sinal, etc. Quando eu estou nos números racionais, né? Que é onde entram as frações e os números decimais, entram também uma série de regras para a gente conseguir fazer as operações com aqueles números. E quando eu entro com os irracionais, aí eu também é uma outra série de regras, por quê? Porque agora a gente trabalha de uma forma mais algébrica para trabalhar os números irracionais, a gente trabalha ele como se fosse um termo algébrico mesmo e calcula lá as coisas dele dessa forma, né? Então, cada conjunto numérico, ele traz para a gente um novo conjunto de regras para a gente aprender para poder fazer as operações dentro daquele conjunto. Nesse caso aí, eu estou dentro do conjunto dos números racionais. E aí, para fazer a adição, por exemplo, de frações com denominadores diferentes, a gente segue essa regra na hora de fazer a subtração. É uma regra bem parecida, só que no final a gente subtrai. Na hora de fazer a multiplicação, já é outra regra, na divisão já é outra regra, enfim. É uma série de regras que é muito importante você saber todas, porque não é esse problema no caso foi só sobre a regra, mas em geral a gente vai precisar saber da regra para poder resolver os problemas que nem são sobre aquele conteúdo especificamente, mas só para a gente poder resolver a gente precisa saber as regras de como é que faz as operações e etc. Né? Faz parte lá do processo, tá bom? Alguma dúvida aí, minha gente? Alguma coisa que vocês querem que eu repita? Podem falar aí, tá? É muito importante, tá? Que vocês, se puderem, né, anotem essas informações que eu tô dizendo. Porque não é nem pô, tá no vídeo, é só se eu quiser consultar, eu vou lá no vídeo e consulto. Mas esse ato da gente anotar, da gente escrever, nos ajuda a estudar, entendeu? Nos ajuda a fixar a ideia. E já que vocês estão aqui, né, para estudar, então acho que a melhor forma de fazer isso é seguindo aí esses conselhos. Bom, vamos prosseguir aqui. Vamos para a questão. Lembrando, né, ó, a gente passou aqui 1 hora de aula e eu só consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5, fiz a metade da prova. No dia da prova é mais interessante que vocês consigam agilizar um pouco o processo, tá? Que não demorem tanto. Eu tô me demorando porque, como eu falei para vocês, meu objetivo é revisar. Mas é importante que vocês, quando estiverem estudando, né, que vocês cronometrem bem esse tempo que vocês estão demorando para que dê tempo certinho de fazer as 30 questões, certo? E de ler os textos de português, etc. Vamos lá, questão 16. Para encontrar quais os assentos em um teatro possibilitam que um espectador veja todo o palco sob um ângulo de visão determinado, utilizamos o conceito de arco capaz. A esse respeito, analise a figura abaixo. Eu tenho aí uma figura onde tem ângulos que a gente vai chamar de ângulos do tipo inscrito, né? Ele fala o seguinte: um arco capaz do ângulo θ sobre o segmento AB como corda. Não, desculpa. Pulei a linha. O arco capaz do ângulo θ sobre o segmento AB corresponde ao arco maior da circunferência representada na figura acima, que possui centro em O e tem AB como corda. Então, ó, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, que sobre o segmento AB, que é esse daqui, ó,
certo? E o arco capaz, que a gente vai chamar ele de θ, isso aqui, tá? Esse é o arco capaz desse ângulo daqui. Ele é o arco maior da circunferência representada na figura acima, que possui o centro em O e tem AB como corda. Então, ele está dizendo para mim que o arco capaz desse é essa parte aqui, ó. Tá? É o comprimento, o arco maior, né? Ou seja, o maior arco, porque tem dois. Quando a gente tem dois, a gente determina esse daqui e determina esse daqui. Ele está falando do maior. Deixa eu apagar aqui para o nosso desenho não ficar carregado. Como os ângulos APB e AMB são ângulos inscritos nessa circunferência e determinam o mesmo ângulo, o mesmo arco, desculpa, eles têm a mesma medida. Esses ângulos são conhecidos como inscritos. Considere o arco capaz de 60 graus sobre o segmento AB. Tá? Qual é o valor de alfa, sabendo que O é o centro da circunferência. Então, todo esse textão aí, mas que ele podia muito bem não existir, porque ele não nos ajuda muito a resolver esse problema. Você realmente precisa entender do conceito, tá? Isso aqui, na nossa última aula, eu falei para vocês sobre alguns ângulos da circunferência, né? E aí eu acho válido aqui trazer todos para a gente conseguir lembrar bem o que é que cada um quer dizer para a gente. Ó. A gente tem, deixa eu botar aqui algumas circunferências para a gente relembrar aí os tipos de arcos e a relação com os ângulos na circunferência, certo? Ó, a gente tem o primeiro tipo, que é o dito ângulo central, que é quando a gente tem a seguinte estrutura. Ó, a gente tem aqui o centro O da circunferência e a gente determina sobre ela aqui um certo ângulo alfa e aqui um certo arco AB. Um certo arco aqui, AB. A gente viu que, no caso desse ângulo central, o que acontece, eu vou até botar o central aqui em cima, ângulo central. O que acontece é que esse alfa, ele tem a mesma medida do arco AB, né? Eles são iguais, eles têm a mesma medida. Mas pode ocorrer do ângulo, ele tá lá do outro lado, por exemplo, ele tá aqui, ó. Quando for assim, a gente vai chamar de ângulo inscrito na circunferência, ângulo inscrito. E qual é a relação, né, desse ângulo inscrito com esse arco AB aqui? Nesse caso, o ângulo inscrito, a metade dele é o valor, né, a metade do arco AB é o valor desse ângulo inscrito, ou seja, o ângulo inscrito, ele é a metade do arco AB, ou seja, o arco AB é o dobro do ângulo que está inscrito, tá? Ou seja, ele é a metade do arco AB. E uma consequência disso, né, é uma propriedade assim super interessante que a gente tem quando a gente encontra isso daqui, ó. Por exemplo, é comum a questão trazer para a gente um triângulo inscrito na circunferência, por exemplo, né? E aí, esse triângulo, ele está inscrito de maneira que um vértice dele está aqui e os outros vértices estão aqui, ó, passando pelo diâmetro, né? E aí, a partir desse triângulo, a gente, sei lá, pode calcular alguma coisa dele, vai depender da questão. Olha que coisa interessante o ângulo inscrito diz pra gente. Esse ângulo daqui, todinho, ele é a metade da circunferência, né? Porque essa linha aí é o diâmetro, ela divide em duas partes. Então, isso aqui vale 180 graus, né?
Como o ângulo inscrito, esse daqui é a metade, então ele vale 90 graus. Ou seja, se você tem um ângulo inscrito em uma circunferência e um dos lados desse triângulo, desculpa, você tem um triângulo inscrito em uma circunferência, e um dos lados desse triângulo é o próprio diâmetro, você tem um triângulo retângulo. E qual a vantagem de ter um triângulo retângulo? Muitas, mas duas delas são: eu posso usar o teorema de Pitágoras para resolver alguma coisa aí que eu queira, e posso usar as relações trigonométricas. Isso aí são coisas preciosas que vão ajudar vocês a resolver os problemas de geometria, né? Então, a partir do ângulo inscrito, a gente consegue concluir isso aqui sobre esse triângulo e a partir dessa informação a gente pode calcular outros dados desse triângulo. Por quê? Porque eu tenho aí como ferramentas o teorema de Pitágoras e a trigonometria, que funcionam quando o triângulo é retângulo. Beleza? Então, isso é uma coisa interessante aí do ângulo inscrito, né? Tipo uma consequência disso daí, que é bem útil pra gente, tá? Bom, isso a gente tinha visto lá nas primeiras aulas, certo? Tem também o ângulo dito ângulo de segmento, não sei se vocês lembram, né? É o ângulo de segmento, que a gente também pode chamar ele de ângulo semi-inscrito, pode chamar ele assim, semi-inscrito, tá? O que é esse ângulo de segmento? Você tem aqui o centro, daí você tem aqui uma reta que a gente chama de reta tangente, né? E essa reta tangente, a gente pode determinar aqui, ó, com esse ponto, né? A gente tem a reta tangente e a gente pode determinar desse ponto aqui um arco, né? Tipo um arco aqui, um certo arco AB. Deixa eu fazer de uma forma mais interessante aqui, tá? Que ficou meio ruim pra gente visualizar. Vou botar mais embaixo um pouco. Vou botar aqui em cima a reta tangente. Né? Que o arco que eu tô falando é esse arco daqui, tá? A, B. E o ângulo, esse ângulo daqui. Esse é o ângulo de segmento, certo? E qual é a relação dele com o arco AB? A mesma relação do ângulo inscrito. O ângulo de segmento, ele é a metade do arco AB. Isso também vai acontecer. Tá? Ou seja, esse ângulozinho aqui, ele é a metade do valor do arco. Isso é o que a gente chama de ângulo semi-inscrito. Além disso, tem um ângulo excêntrico interno. Excêntrico porque ele não está no centro, é como se fosse assim. Por exemplo, né? Eu tenho esse ângulo, que é igual a esse, por exemplo, alfa. E aí eu tenho sobre ele determinado um arco AB. E também um certo arco aqui, CD. E aí, quanto é que vale esse ângulo de segmento? AB mais CD dividido por 2. Isso quando é interno, né? E no caso do externo, tipo, se ele for aqui do lado de fora, esse sendo aqui meu ângulo alfa, aqui sendo o arco AB e aqui o arco CD, o meu ângulo alfa, ele vai ser o AB menos CD dividido por 2. Um é mais e o outro é menos. Quando o excêntrico interno, é mais um arco mais o outro dividido por 2. Quando é o externo, é um arco menos o outro dividido por 2. Um é mais e o outro é menos. Tá? Esses foram os 5 ângulos na circunferência que a gente estudou.
tá? E cada um tem uma propriedade diferente, né, uma característica diferente, e é importante a gente saber todas, porque isso são ferramentas que vão nos ajudar a resolver os problemas lá da geometria. Como nos ajuda a resolver esse, por exemplo, né? Porque eu quero descobrir justamente o valor desse ângulo alfa daqui, né? E aí, olha que interessante, eu vou traçar aqui uma outra reta, que vai ser essa, tá? Isso aqui, tá? É raio, e isso aqui também é raio, certo? Do centro até a borda da circunferência é raio. E olha só, o 60, ele é um ângulo inscrito aqui, ó, que monta esse arco AB. Então, o arco AB, ele é o dobro de 60, ou seja, ele vale 120 graus. De modo que esse ângulo daqui é o ângulo central. Então, ele equivale 120 graus. Beleza? Estamos quase lá. Porque para a gente encontrar a resposta, está faltando só uma coisinha, que é o seguinte. Esse triângulo daqui, ó, que eu vou destacar de verde, ele é um triângulo dito isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem dois lados iguais, o raio e o raio. Quando o triângulo é isósceles, ele monta dois ângulos iguais. Aqui também é alfa, então. Se os lados são iguais, os ângulos referentes a esses lados também são iguais, né? De modo que agora é só aplicar a lei angular de Tales, que diz para a gente o seguinte, ó, que o somatório dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Então, aqui vai ser 2α é igual a 180 menos 120, ou seja, alfa é 60 dividido por 2, alfa vale 30 graus. Então, isso aqui tem como resposta letra A. Beleza? No caso, a gente não usou os outros triângulos, os outros ângulos da circunferência, né? Mas é muito importante vocês irem para a prova com todos eles em mente, tá bom? Porque a gente não sabe qual vai ser a estrutura que a gente vai se deparar prova. Então, sabendo esses 5, você garante, né? Se aparecer uma circunferência e um ângulo inscrito nela, aí você vai conseguir aplicar algumas dessas coisas aí, de certeza, para poder resolver. Certo? Vamos agora para a questão 17. Questão 17 diz o seguinte. Embora pouco conhecida, a média harmônica é utilizada em várias situações do dia a dia. Por exemplo, para calcular a velocidade média em um percurso que é feito metade da distância com velocidade v1 e a outra metade com velocidade v2, Podemos definir a média harmônica entre dois valores não nulos x e y como sendo um número h, tal que 1 sobre h mais 1 sobre h é igual a 1 sobre x mais 1 sobre y. Utilizando a definição acima, encontre uma expressão algébrica destacando h em função de x e y. Então, a questão, apesar de falar de média harmônica, não quer que você saiba calcular a média harmônica. Ela só quer que você desenvolva essa brincadeira aqui, ó, e que você encontre h em função de x e de y. Ponto final. Então, aí o negócio é articular, tá bom? Manipular, né, algebricamente daí, de modo que o h ele fique sozinho de um lado e do outro lado fique o valor que eu vou marcar aqui nas minhas alternativas, tá bom? Então, vamos embora. Ó, quando a gente tem número, tipo número natural, por exemplo, né? Para fazer a soma de frações, quando os elementos dessas frações, né, numerador e denominador, são números naturais, a gente vai fazer desse jeito aqui, ó. MMC, etc, etc, etc. Quando a gente tem letra, a gente não sabe qual é MMC, porque a gente não sabe que números são esses. Então, a gente vai usar uma outra técnica, que é o seguinte, ó. Exemplo, tá? Isso aqui não é bem a resolução do problema. Mas se eu tivesse, por exemplo, meio mais um terço para resolver, eu poderia, no lugar de fazer MMC, etc, etc, usar um negócio que a gente chama de técnica da borboleta, que é assim, eu multiplico os denominadores, aí multiplico esse por esse, e somo com a multiplicação desse por esse.
Aí eu resolvo. Aí fica 3 mais 2, 6, isso dá 5 sextos. Pode ser assim também. Você pode fazer pelo MMC, no caso das frações equivalentes, ou você pode fazer pela técnica da borboleta. Eu não fiz pela técnica da borboleta o outro, porque eu tinha 4 frações. Para fazer pela técnica da borboleta me dá muito mais trabalho. Então eu preferi fazer daquele jeito lá. Mas como é que a gente faz então, sendo letra? A gente vai usar essa técnica daqui, beleza? Então, ó, deixa eu apagar aqui pra gente fazer. Vê bem. Eu tenho aqui 1 sobre H mais 1 sobre H igual a 1 sobre X mais 1 sobre Y. Aí, o que eu vou fazer? Técnica da borboleta. H vezes H é H ao quadrado. 1 vezes H, H. H vezes 1, H. X vezes Y, XY. Uma vez Y, Y. Uma vez X, X. Tranquilo? Quer dizer, essa linha que está em azul é exatamente igual à que está em vermelho, só que aí eu escrevi de outro jeito. E agora vamos dar uma melhorada aqui. H mais H é igual a 2H. Aqui é H ao quadrado. Y mais X, XY. Daqui tem uma coisa interessante que dá para fazer, ó, dá para cortar. Porque lembra, H ao quadrado, né, é a mesma coisa que H vezes H, né? Então, eu posso cortar um H desse com um H desse. De modo que o que eu vou obter é 2 sobre H é igual a X mais Y dividido por XY. E agora, como eu quero descobrir o H, é só eu mandar o H aqui para o lugar desse e mandar esse para o lugar de H. Porque eu estou fazendo, querendo ou não, o produto do meio pelos extremos. E eu também posso mandar esse XY aqui para cima. Basicamente, você pode fazer o produto do meio igual ao produto dos extremos, tá? Se não se ficar ruim essa ideia de substituição, pensa assim, ó. Vai ser H vezes X mais Y igual a 2XY. E aí, passando o x mais y dividindo para o outro lado, a gente vai ter que H é igual a 2xy sobre x mais y. Esse é o valor de H. É 2xy sobre x mais y, letra C. Tranquilo? Essa questão foi a nossa segunda aula, né? Que foi sobre ferramentas algébricas. São coisas que a gente pode fazer para manipular ali um termo das equações, da expressão algébrica, enfim. A gente precisa se munir dessas ferramentas para conseguir resolver esse tipo de problema. Porque senão realmente fica um pouco mais complicado. Beleza? Vamos seguir. 18. Um pai dividirá R$ 360 entre seus 3 filhos em partes proporcionais às idades deles, 8, 10 e 12 anos. Quanto o filho mais novo receberá a mais do... Quanto o filho mais velho receberá mais que o filho mais novo? Bom, a gente acho que foi a nossa penúltima aula, né? Eu falei sobre divisão proporcional. Daí eu falei assim, ó. Se a questão não disser se é diretamente ou inversamente, é porque é diretamente, né? Agora, se ela disser inversamente, então vai ser inversamente. Mas se ela não disser nada, é porque é diretamente. Daí a gente vai resolver. Então, eu vou pedir um momentinho aqui para vocês, que eu vou acender a luz aqui rapidinho. A é igual a 8 vezes 12, que é igual a R$ 96. Então, esse é o dinheiro que o filho mais novo vai receber. Já o mais velho, C está para 12, assim como 12 está para 1. Meio pelos extremos, C igual a R$ 144. Então, esse é o dinheiro do filho mais velho, esse é o do mais novo, e não me interessa o dinheiro que o filho do meio vai receber, porque eu quero a diferença entre o mais velho e o mais novo. Então, o mais velho
receberá 144 menos 96 a mais que o mais novo. E essa subtração aí, 144 menos 96 vai dar 48, né? 48. Que é a nossa resposta. Letra E. Tá. Então, esse é um modelo aí, né, para a gente resolver esse tipo de problema que envolve divisão proporcional. A gente faz A está para B, secante está para não sei quanto, secante está para não sei quanto. Se fosse inversamente, aí a gente colocaria A está para 1/8, assim como B está para 1/10, aí somaria as frações unitárias, enfim. Faria todo o processo do mesmo jeito, só que seriam números fracionários. Daria um pouco mais de trabalho nesse caso. Mas é diretamente, então, tá tranquilo. Vamos para a próxima. Podemos calcular o volume de uma caixa retangular, como na figura abaixo, de dimensões A, B e C, fazendo V é igual a B, C. Então, a questão ela já me diz como é que calcula o volume. Não preciso saber, ela já me diz. Aí tem aqui a figura e tal. Sabendo que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, calcule em litros qual o volume de água necessário para encher um tanque retangular de largura 80, profundidade 40 e altura 60. Muito tranquilo. Vê, se 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, a proporção é de 1 para 1. Então, se eu encontrar 2 centímetros cúbicos, 2 ml. 3 centímetros cúbicos, 3 ml. 40 mil centímetros cúbicos, 40 mil ml. O valor é de 1 para 1, é só fazer as contas. Né? As medidas, elas já foram dadas em centímetros. Centímetro, centímetro e centímetro. Então, se eu multiplico tudo, eu obtenho em centímetro cúbico. Então, é só fazer a multiplicação e acabou-se. Né? Basicamente, a gente vai fazer 80 vezes 40 vezes 60 e vamos ver no que é que dá. E para ser até mais rápido, a gente já pode ignorar esses zeros e botar eles todos para o final já. E fazer 8 vezes 4 vezes 6, né? Por exemplo, eu acho que é mais prático fazer logo 4 vezes 6, que dá 24, e 24 vezes 8. 24 vezes 8 é o dobro do dobro do dobro de 24. O dobro de 24, 48. O dobro de 48, 96. O dobro de 96, 192. Então, isso aqui é 192 centímetros cúbicos, que por acaso é 192 mil mililitros. Essa é a nossa resposta, só que nas alternativas está em litros. Então, chegou a hora da gente fazer a nossa conversão a partir dessa relação aqui. Ó. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Essa é a nossa relação padrão. Do mesmo jeito que, por exemplo, 1 metro é 1 milímetro. Né? Desculpa, 1 metro são 1000 milímetros. 1 metro são 100 centímetros e 10 decímetros. Aí, 1 litro são 1000 mililitros. 100 centilitros e 10 decilitros. E grama. 1 grama são 1000 miligramas e 100 centigramas e 10 decigramas, enfim. Muda só a unidade de medida, mas os prefixos, né, e os múltiplos são os mesmos, certo? De modo, então, que se eu quero transformar em litro, é só dividir por 1000, ou seja, isso aqui é igual a 192 litros, letra B. E para a gente fechar, questão 20. Um pai percebeu que a soma da sua idade com a idade de seu filho totalizava 52 anos. Sabendo que a idade do pai é 12 vezes a idade do filho, assinale a alternativa que indica quantos anos o pai é mais velho do que o filho. Então, vamos lá. Vamos chamar a idade do pai. Vamos chamar aí a idade do pai
de P, tá? E a idade do filho de F. E aí vamos botar aqui os dados, ó. Ele fala que as idades totalizam 52 anos. Então, quer dizer que P mais F é igual a 52. Além disso, o pai é 12 vezes a idade do filho. Então, P é igual a 12F. Então, daqui, ó, a gente já sabe que tem aí o quê? Um sistema de equações para resolver. Tem duas incógnitas, duas equações, é só aplicar, fazer por substituição, por adição, enfim. Tem várias formas de fazer, eu vou fazer por substituição aí. Porque o que eu quero no final é isso aqui, ó. Quantos anos o pai é mais velho do que o filho? Ou seja, eu quero P menos F. Quero saber quanto é que dá aí essa subtração. Eu tenho que saber o valor de P e o valor de F. Ó, eu não estou dizendo que P é 12F, então eu vou chegar aqui no lugar desse P e colocar o 12F, tá? De modo, vai ficar assim, ó. 12F mais F é igual a 52. Então, 13F é igual a 52. Então, F é 52 dividido por 13. 52 dividido por 13 dá 4. Então, F, ou seja, a idade do filho é 4 anos. E como a do pai é 12 vezes a do filho, é 12 vezes 4, ou seja, 48 anos. Então, P menos F é 48 menos 4, ou seja, 44 anos é a diferença dos filhos, certo? Ou a diferença das idades do pai para a idade do filho, beleza? Bom, como eu falei para vocês, esse é o momento de revisão, né? A gente fez aqui uma prova do ano de 2018.1. Lá no site do Ceveste, que tá lá no Google Class, né? Tem várias provas